Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, canal Tudo sobre um Cristão. Bom, aí está o Jason, né? Jason Ferrer. E Jason vai falar nesse vídeo aí a respeito do Evangelho, né? Do Senhor Jesus Cristo. E do livro de João, no capítulo 21, versículo 22 e 23. Estou aqui segurando o celular em frente a ele e tal. E o que acontece? Ele vai fazer a explicação dele, eu vou deixar, né? Vou colocar ele falar na explicação dele. E vou colocar o que a Bíblia diz. Só ajudando o Jason, que ele esqueceu alguns detalhes. Por exemplo, a leitura de João 21 vai até o versículo 25 aqui, né? E vamos estudar somente o que ele falou para não complicar a cabeça das pessoas, porque ele botou tantos livros aí para falar sobre a volta de Jesus que não era tão necessário isso não. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui está a escritura, certo? João, capítulo 21. Vamos começar aqui a partir do versículo 15 para que você possa entender do que se trata isso aí. Olha só. Jesus interroga a Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que gosto muito de ti. Ele lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que gosto muito de ti. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: Gostas de mim? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que gosto muito de ti. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Por que Pedro se entristeceu aqui quando Jesus pergunta a terceira vez? Lembra que Jesus tinha dito para Pedro que ele ia negar Jesus, né? E Pedro disse que não, que estava pronto para morrer, tal. E Jesus disse que o galo não cantaria até que Pedro negasse ele 3 vezes. Então, Pedro negou 3 vezes Jesus. Então, quando Jesus pergunta aqui a ele pela terceira vez, ele lembrou, né? Então, Pedro vai e diz assim para Jesus: tu sabes tudo, né? Então, isso aí foi só uma lembrança para Pedro, né? Tipo assim, Jesus estava dizendo: você sabe que daquela vez você errou, né? Você disse que não ia me negar e negou 3 vezes. Então, estou perguntando aqui para você ter a certeza, Pedrão. Mas vamos lá. Aí olha o que Jesus vai começar a conversar com Pedro aqui, ó, no versículo 18. Jesus está dizendo assim: em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais jovem, vestia-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores idoso, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Versículo 19 diz assim: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, eu como cristão, estudante das Escrituras, eu não creio que Pedro morreu novo. Aqui o próprio Jesus está dizendo que Pedro vai se tornar um idoso. Depois de ele idoso, pessoas vão levar Pedro e vão vestir Pedro, porque ele não vai ter forças para se vestir. Então, Pedro deve ter morrido muito velho mesmo, já avançado em idade, tá? Que aqui é uma prova que Pedro nem ia... O próprio Jesus está dizendo assim: olha, quando tu fores idoso, estenderás as mãos e outro quem vai te vestir. Ou seja, tu vai morrer, Pedro, tu vai viver tanto que quando tu for trocar de roupa, quem vai ter que trocar de roupa para você é outra pessoa trocar sua roupa, porque você vai estar tão velho, certo? E no 19 confirma isso. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria
glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro saiu ali seguindo Jesus, né? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, que é no caso João, os seguia. Este era o que nascera, se reclinara junto de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro o viu, perguntou a Jesus: e quanto a este? Ou seja, e quanto a João? Jesus lhe respondeu: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, que te importa, Pedro, com isso? Quanto a ti, Pedro, segue-me. Jesus estava dizendo: não se preocupe com você, Pedro, com ele, dele eu cuido. Por isso se tornou corrente entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Então começaram a falar: ei, João não vai morrer não, viu? Porque João vai ficar vivo até a volta de Jesus, tal. Só que Jesus não disse isso. As próprias escrituras vêm aqui e vai falar, ó. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não conteria os livros que seriam escritos. Então aqui João está dizendo que Jesus afirmou para ele que ele ia ficar vivo até Jesus voltar. Mas que volta é essa? Agora a gente vai para Apocalipse ver a volta de Jesus ali para João, mas é um Jesus glorificado, não em toda a sua glória. E é isso que confunde a cabecinha do Jason. Ele acha que quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, aqui eu já deixei outra escritura para você não perder tempo, ó. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 9, João agora já está avançado em idade e está na ilha de Patmos. E Jesus vai aparecer para ele. Jesus glorificado aparece para ele. Mas Jesus não apareceu para ele aqui nas nuvens com os anjos, não. Então, ainda não foi a volta de Jesus. Jesus ainda há de voltar com os anjos e com os anjos de Deus, né? Que ele chama os anjos do meu Pai, e nas nuvens glorificado. Então, essa aqui não é a volta de Jesus glorificado. É a volta do corpo de Jesus glorificado apenas. Olha só, Jesus em glória. Eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele foi preso, né? E do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Então, a gente vê aqui que Jesus aparece para João na ilha de Patmos, para confirmar a palavra dele. Olha, você, João, só vai morrer depois que eu aparecer para você. Então, João pregou o evangelho por muito tempo, certo? João foi preso, e quando João estava nessa ilha, Jesus aparece para ele, Jesus glorificado. Mas o próprio João está dizendo aqui que ele não viu anjos, nem viu Jesus vindo sobre nuvens. Foi em espírito. Basta que o Jason Ferreira leia com atenção, porque ele se confunde muito nisso. Aí as pessoas dizem: eu quero ver um debate entre você e o Jason, tá? Aqui está bem claro que foi Jesus aparece em espírito para João e fala para ele escrever em livros e mandar às igrejas. Só isso.
Aqui não tem, não mostra a volta de Jesus glorificado com seus anjos, não, é diferente. Vamos ver a loucura que o Jason vai falar. Ele quer afirmar que isso aí já foi a volta de Jesus, né? Felizmente, ele não compreende as escrituras. No versículo 22 e 23. E aí você vai entender algo fatálico aqui agora, viu? Olha só o que ele disse. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus disse, perguntaram para ele a respeito da morte de alguns discípulos, quem ficaria, quem não ficaria, sabe, quem estaria vivo, quem não estaria. E Jesus falou para ele, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, fique vivo, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. É isso que ele está dizendo. Então ele está deixando bem claro que a vinda dele está bem próxima. É isso que está acontecendo aqui. Não é possível que os crentes ainda estejam idiotizados com essa literatura. Não é possível. Eu vou botar uma musiquinha aqui enquanto ele está com a cabeça baixa. Não, Jesus, você não entendeu nada, cara. Pra mim o seu QI era mais alto, mais avançado, né? Então aí fica a prova que, mais uma vez, você comete o erro da interpretação das escrituras. Vou mostrar aqui Mateus 24, um detalhe. Olha como será a vinda do Filho de Deus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Você já viu o sol escurecendo, Jason? A lua não dará a sua claridade. Você já viu a lua não dando a claridade, Jason? As estrelas cairão do firmamento. Alguém já viu as estrelas caindo do firmamento? Não, né? E os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e a outra extremidade dos céus. Então aqui fica bem claro que a vinda do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele vir em glória, antes dele vir vai acontecer isso aqui. Primeiro é necessário que os discípulos dele todos morreram já. Jerusalém, aquele templo, foi totalmente derrubado, sim. Está havendo fomes, pestes, tempestade, guerras, terremotos por todos os lugares, está. Mas Jesus disse que isso ainda não era o fim. Jesus disse algo muito tremendo. Ele disse que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí sim virá o fim. Tem mais de 195 países, Jason. Tem países que nem foi evangelizado ainda. Como você fala uma coisa dessa? Então, assim, infelizmente, eu vejo o Jason como uma pessoa que não entendeu as escrituras até hoje, né? Pelo um comentário que ele fez sobre a família dele, era uma família meio complicada, né? Tipo, mãe era de uma religião, pai de outra fé, o outro era de outra. Aí a cabecinha dele pirou e o menino não consegue entender as escrituras e fica falando que Jesus já veio. Como é que uma pessoa diz que Jesus não existe? Depois ele disse que Jesus já veio. Entendeu como é a cabecinha do Jason? Aí ele disse que não acredita em Deus. Depois ele disse que Deus é mentiroso. Vai entender uma criatura dessa? E tem pessoas seguindo a ele que está no mesmo patamar. Tem algumas pessoas aí que são ateus, estão entrando aqui até no meu canal. Canal Tudo Sobre um Cristão. E falando palavrões. E dizendo isso, e dizendo aquilo. Isso mostra o que é seguir ao Jason, né? É entrar numa paranoia.